Bem, pessoal, chegamos então à nossa última entrevista, né, dessa etapa aí das várias entrevistas com os professores convidados, né, que participaram conosco desse congresso. E nesse momento de encerramento, logo mais às 17 horas, a gente vai ter então a fala do professor Armando Boito, né, professor lá da Universidade de Campinas, da Unicamp. E a gente traz para o professor aqui duas questões ou três questões que estão, de certa maneira, relacionadas à conjuntura do país, relacionada ao tema que se discute nesse congresso. Professor, inicialmente, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. É de extrema honra para nós aqui da Unimontes recebê-lo, né, em nosso ambiente universitário. Professor, considerando o cenário do país na era Temer, né, e o conjunto dos que pretendem aí a presidência da República nessas eleições, como o professor avalia a importância de se discutir os desafios à democracia, desenvolvimento e bens comuns, né, o tema central aí de nosso congresso? Bom, boa tarde. Se você agradeceu a minha presença aqui, eu de minha parte agradeço o convite. Foi um prazer muito grande ter vindo até aqui e ter a oportunidade de discutir minhas pesquisas com os colegas da casa, com os estudantes aqui da Unimontes. A pergunta que você faz é importante. Eu queria fazer pelo menos três considerações sobre ela, não é? A primeira é a seguinte: a política econômica e social do governo Temer é uma política que ataca a soberania nacional, a distribuição de renda e os direitos dos trabalhadores. Sendo assim, ela já é em si mesma uma política que ameaça a democracia. Por quê? Porque se você tem uma política econômica e social excludente, como é a política do governo Temer, você cria problemas para a participação política da grande massa da população. Você não pode, ao mesmo tempo, almejar que essa população participe politicamente, cortando direitos dessa população. Então, você exclui econômica e socialmente a população, e isso, por essa via, é levado também a excluir politicamente. As duas coisas vêm geralmente juntas, né? Uma política social que exclui leva também a uma exclusão da participação política, da dinamização, da ampliação dos direitos democráticos. Então, esse já é um problema de fundo. O segundo problema consiste no seguinte: o Temer chegou ao governo por intermédio de uma quebra das regras do jogo eleitoral, né? As forças que depuseram a Dilma Rousseff romperam com o jogo eleitoral, né? Eles não aceitaram e anularam o resultado da eleição de 2014. Mas essa ação antidemocrática não é um ponto fora da curva. Por quê? Porque, na verdade, eles estão montando um sistema no qual a democracia brasileira passaria a ser restringida por uma espécie de filtro do Poder Judiciário, né? Na Primeira República, que era uma democracia liberal elitista que excluía a participação dos trabalhadores rurais e da classe operária, a classe operária por ser imigrante e os trabalhadores rurais porque estavam sob controle do proprietário de terra. Nessa democracia elitista, nós tínhamos a Comissão de Verificação dos Poderes, onde os candidatos da oposição eleitos podiam ou não tomar posse em função do que decidisse essa chamada Comissão de Verificação dos Poderes. Hoje eles estão montando no Brasil algo que poderíamos denominar uma Comissão de Verificação das Candidaturas, né? Então, lançam-se as candidaturas e o Judiciário vai dizer qual pode e qual não pode se efetivar e, de fato, se submeter ao voto popular. Isso está sendo feito com o Lula, que é vítima de uma perseguição judicial, uma peça, um processo que é uma verdadeira ficção judicial, não é?
e também com outros candidatos. Agora que o Haddad foi apresentado como vice na chapa do Lula, o Ministério Público de São Paulo já tomou iniciativas no sentido de colocar o Haddad sob investigação. Então, é uma ameaça muito grave à democracia também, porque se isso se consolidar, nós teríamos uma democracia muito restringida. E o pior é que essa atividade antidemocrática do Poder Judiciário tem apoio na sociedade, né? Não na sociedade em geral, mas em segmentos da sociedade cujos interesses são contraditórios com os interesses da maioria da população. Então, os grandes empresários, a classe média rica, esses segmentos sociais apoiam esse tipo de ação do judiciário. Aliás, a classe média rica, a fração superior da classe média, ela é um segmento social que apoia de modo militante, aberto, a Operação Lava Jato, né? Eu estou lançando um livro aqui hoje, né, que se intitula Reforma e Crise Política no Brasil, que é resultado de uma pesquisa de vários anos que eu fiz com outros colegas da Unicamp. E nesse livro, num dos capítulos, eu analiso a Lava Jato e eu trato a Lava Jato como uma espécie de partido político, um partido político dessa alta classe média. Ao longo de toda a história da Lava Jato, foi muito visível, né, que o Sérgio Moro apelava para a fração abastada da classe média, colocava esse segmento social na rua para se manifestar pelo impeachment, e esse segmento social, quando ia para a rua, enaltecia a figura do Sérgio Moro com cartazes, com faixas, etc., né? Então, há esse perigo de uma democracia muito restrita devido a esse filtro do judiciário, essa comissão de verificação das candidaturas, né? Então, essa é uma outra ameaça à democracia, né? Uma outra ameaça que nós estamos presenciando à democracia no Brasil. Então, a gente está entrando numa etapa aí na história política do Brasil em que não podemos descartar a hipótese de termos eleições para os executivos, municipal, estadual, federal, termos eleições para os legislativos e, no entanto, essa democracia ser uma democracia elitista, restringida, na qual a participação popular, o peso do voto popular contará muito menos, né? A terceira observação que eu queria fazer é o seguinte: a democracia está ameaçada também porque uma candidatura protofascista, como é a candidatura do deputado Jair Bolsonaro, tem grande apoio no eleitorado, né? Sem a participação do Lula, nas pesquisas mais recentes, ele se encontrava em primeiro lugar nas intenções de voto. Então, você vê que tem um segmento social significativo na sociedade brasileira que quer um Estado autoritário, que está se indispondo com a democracia. Então, esses três aspectos, né, a política econômica e social do Temer, que exclui socialmente os trabalhadores e, por isso, tem também de excluir politicamente, a ação do judiciário, no sentido de filtrar as candidaturas que têm apoio social, né? Então, aí um arranjo institucional, e, de outro lado, essa candidatura do Bolsonaro com apoio social muito significativo, né? Então, isso mostra que a democracia brasileira encontra-se, sim, ameaçada. A esquerda e a centro-esquerda na América Latina, eu considero que os governos do PT foram governos de centro-esquerda. Os governos dos Kirchner na Argentina, né, também foram governos de centro-esquerda. Na América Latina houve, de fato, derrotas eleitorais desses governos de esquerda e de centro-esquerda. O mais importante, talvez, seja o caso da Argentina, né, onde o Macri venceu nas urnas. Então, houve esse tipo de derrota, mas houve um outro tipo também, né? No Brasil e no Paraguai não foi uma derrota nas urnas, foi uma derrota com base em medidas de força, né? Tanto no Paraguai, o Lugo, quanto no Brasil, a Dilma, foram depostos porque lhes faltava base de apoio no Congresso Nacional.
Se a esquerda e a centro-esquerda no Brasil tinham 1/5 da Câmara dos Deputados, né? Se fosse como na Argentina e no Chile, onde as correntes de centro-esquerda têm praticamente metade do Congresso Nacional nesses países, o caminho do impeachment não funcionaria. Funcionou no Brasil, funcionou no Paraguai, está entendendo? Onde a base parlamentar era pequena, e sendo que tanto Lula quanto a Dilma compensaram essa base parlamentar pequena, buscando apoio em partidos conservadores que apoiaram esses governos por uma atitude fisiológica, em troca de verbas, de cargos, mas não deixaram de ser partidos conservadores. Então, na primeira crise, eles encostaram o Lugo e a Dilma na parede, não é? Aqui, então, perderam as eleições, mas ganharam, perderam no campo, mas ganharam no tapetão, não é? Então, isso, de um modo geral, os países da América Latina viraram para a direita, né? Viraram para a direita. Se você comparar a década de 2010 com a década de 2000, é isso que a gente vê. Na década de 2010, nós tínhamos governos de esquerda, como o Evo Morales na Bolívia, o Correa no Equador, o Chávez na Venezuela, depois governos de centro-esquerda, como o Brasil, a Argentina, que iam numa direção muito distinta daquela, por exemplo, da Europa. A Europa estava firme na política neoliberal. Esses países aqui da América Latina iam numa direção distinta. Hoje o quadro mudou. O quadro agora é outro, né? E, sim, eu acho perfeitamente possível que nós estejamos entrando numa fase mais ou menos longa na América Latina, onde o cenário vai ser muito pior para as classes populares, para as forças democráticas, né? Daí também a importância da eleição de 2018 no Brasil. O ex-presidente Lula, é praticamente certo, está fora do páreo. A estratégia do PT e da maior parte da esquerda, em primeiro lugar, de forçar a candidatura do Lula, estratégia que eu acho correta, porque obriga o judiciário a sujar as mãos, a se desmascarar, não é? E de não tratar essa eleição como se fosse uma eleição normal, porque a esquerda e o centro-esquerda no Brasil tiveram um erro muito grande na eleição para as prefeituras em 2016. Trataram aquela eleição como se fosse uma eleição normal, sendo que ela se realizou 2, 3 meses após um golpe de Estado de novo tipo, que é esse golpe parlamentar, esse golpe via impeachment. Dessa vez, em 2018, não estão tratando como se fosse uma eleição normal. Estão esticando a corda, forçando a barra, estão fazendo muito bem. Bom, o mais provável é que o Lula não saia mesmo candidato. Então, se o Haddad assume, a importância de uma vitória do Haddad é muito grande. Não vai ser nada tranquilo, nem a eleição, nem uma eventual posse do Haddad. Nós estamos entrando numa conjuntura de muita tensão e muito conflito. Esse é um primeiro ponto. E por que é assim? Porque eles destruíram muitas coisas, mas não conseguiram destruir a força eleitoral da esquerda e da centro-esquerda no Brasil. Eles não têm um candidato eleitoralmente forte. Tem o Bolsonaro, que é um candidato de extrema direita, mas boa parte da direita não quer o Bolsonaro, né? Então, eles estão com dificuldades. Então, daí a importância dessa eleição, a importância de uma eventual vitória de um candidato da centro-esquerda, como uma vitória que dificultaria ou mesmo impediria esses anos de grandes dificuldades para as classes trabalhadoras que se anunciam no Brasil e na América Latina para os próximos anos. Perguntar ou pedir mesmo que o professor faça algumas considerações sobre a importância da realização desse nosso congresso nessa região nossa aqui do norte de Minas. Como percebe a importância desse nosso 6º Congresso em Desenvolvimento Social, trazendo a temática em tela? Todo congresso universitário, como esse aqui da Unimontes, é importante porque permite aos estudantes de pós-graduação apresentarem seus trabalhos e discutirem esses trabalhos.
esses mesmos estudantes a conhecerem melhor as pesquisas dos próprios professores da casa e também porque professores e estudantes têm acesso a pesquisas e trabalhos de colegas de outras universidades, né? E nós, por nossa vez, ficamos conhecendo o que se faz de pesquisa aqui na Unimontes, né? Então, é um congresso, é muito importante essa iniciativa. E principalmente numa universidade como a Unimontes. Por quê? Porque Montes Claros é uma cidade, para o padrão brasileiro, uma cidade de médio porte, né, em termos de população e tal. E é muito importante que haja universidades nessas cidades de médio porte. Mas é importante que, uma vez instalada a universidade, os colegas aqui da casa, os estudantes, procurem manter contato com as demais universidades do país, porque a produção de conhecimento na universidade funciona assim, em rede, através desses contatos, né? Então, se nas principais capitais esse contato é mais fácil, aqui não é tão fácil assim. Então, eu vejo como uma importância, no geral, desses congressos é grande, particularmente numa universidade como a Unimontes. E o que eu vi aqui me agradou muito, eu saio daqui bastante animado, gostei do convite e estou gostando de ter participado. Ok, a gente entrevistou então o professor doutor Armando Boito. Reitero a fala de que nos é muito honrosa a sua presença aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.